Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, após um gradual processo de desgaste, leia-se fritura, o ministro da Saúde, Mandetta, acaba de ser demitido. E por que essa demissão? Teria o ministro incorrido em negligência, imperícia, erros graves? Não, pelo contrário, apenas o ministro se pautou sua conduta no enfrentamento do coronavírus na ciência, em critérios científicos bem estabelecidos e aceitos por toda a comunidade científica internacional, por todas as autoridades sanitárias. E essa foi exatamente a causa da sua demissão. Por quê? Porque foi a origem da sua divergência pública com o presidente Bolsonaro, ou melhor, com as opiniões e crenças pessoais deste. E foi em nome da ciência que hoje, em seu discurso de despedida, o ministro Mandetta conceituou como sendo a luz, o iluminismo para a humanidade, foi em nome da ciência e sempre atuando de acordo com padrões científicos que o ministro foi demitido, foi excluído do governo. Concomitantemente ao discurso de despedida de Mandetta, o presidente da República convocou uma coletiva de imprensa para anunciar a saída do ministro e apresentar seu substituto. E aí vemos o presidente diante dos holofotes, retomando o mesmo discurso vazio, extremamente personalista de sempre, que inclusive começa com uma afirmação bem pessimista, de cunho bem negativo, para uma parcela da população que se encontra famélica, se encontra muito necessitada em decorrência da grave crise econômica resultante da pandemia. E aí o presidente diz com muita calma e tranquilidade que o erário público não tem condições de custear os desempregados, todos os trabalhadores que tiverem perdido seus empregos, seus postos de trabalho em decorrência do coronavírus. E aí pergunta ao presidente: será mesmo, presidente? O senhor tem certeza de que o erário público não tem condições de arcar com esse auxílio tão necessário no momento de emergência? E se o erário, se o governo federal ousasse cortar benesses de políticos, de altas castas do setor público, será que o senhor não conseguiria arcar com esse auxílio emergencial? Talvez o senhor possa refazer suas contas, não é mesmo? Ou talvez falte coragem para enfrentar corporações bem poderosas no país. E aí, prosseguindo em seu tom personalista, diz o presidente, na primeira pessoa do singular, que jamais cerceará a liberdade de ir e vir das pessoas, numa clara referência à decisão de alguns governadores de estado de paralisarem as atividades dos seus estados, de determinar isolamento social, inclusive com fechamentos de estradas que deem acesso a esses estados. E assim, o presidente da República, continuando no tom personalista, chega a dizer: jamais usarei minhas forças armadas, entre aspas, para cercear a liberdade de ir e vir. Vejam que ele usa o pronome possessivo minhas, como se as forças armadas, que são uma instituição de Estado, fossem de sua propriedade, dele, pessoa Jair Bolsonaro. Após esse discurso, ou mais essa fala desencontrada, ele passa a palavra ao novo ministro, que pega o microfone e inicia uma fala igualmente desencontrada, bastante titubeante e muito carente, a meu ver, de conteúdo. Primeiro ponto, pensem bem,
profissional que chega em um momento de uma crise sanitária como essa que vivemos e que vai se apresentar à população, a uma população extremamente receosa, apavorada, diria eu, o que deveria essa pessoa fazer em primeiro lugar? No meu entender, apresentar as suas credenciais, falar um pouco da sua experiência profissional como médico, da sua área de atuação, do que ele sabe fazer, do que ele se propõe a fazer e em que medida as capacidades, as competências acumuladas ao longo da sua vida poderão ser-lhe úteis no ministério. Tudo, nada falou, sequer se apresentou, sequer especificou, detalhou a sua especialidade médica, sabemos apenas de ouvir dizer, de pesquisas na internet, que trata-se de um oncologista, mas com atuação apenas na medicina privada, sem qualquer experiência, sem qualquer vivência em gestão de saúde, muito menos em gestão de saúde pública. E aí, ele inicia sua fala de aproximadamente 11, 12 minutos, reitero, com pouquíssimo conteúdo, informando a população que vai buscar informações, já que informações são cruciais ao combate de uma pandemia, ou seja, dizendo obviedades que as pessoas já sabem e não precisam estar diante de uma tela de televisão ou diante de uma emissora de rádio para saberem. Puras obviedades. E aí, um segundo ponto, não se esperaria que esse novo ministro, que sabia já estar cotado para essa pasta, o nome dele já corria nos bastidores, já corria entre os profissionais de saúde, como um forte candidato a ocupar o cargo, não seria de esperar que esse novo ministro, quando de sua chegada, inclusive para acalmar um pouco a população que ele vai governar, não seria de se esperar que ele apresentasse um primeiro plano de ação, com identificação de problemas, de questões bem pontuais, com identificação de metas preliminares, de objetivos. Isso seria o mínimo, seria uma forma de mostrar um profissional em serviço, ávido por iniciar o seu trabalho de forma bastante qualificada, bastante profissional. Contudo, nada fez, disse obviedades o tempo todo e concluiu a sua breve fala vazia, afirmando que se encontrava em total alinhamento com o presidente da República. Ora, ele acha que o total alinhamento com o presidente da República o credencia, o qualifica a priori para dar conta de um encargo de tamanha magnitude quanto esse? Acho que essa explicação talvez só convença alguns grupos muito fanatizados, ainda apoiadores muito fervorosos do presidente, que se esforcem por não raciocinar, por não fazer perguntas. Em que medida, a priori, o alinhamento entre um ministro de Estado, o total alinhamento entre um ministro de Estado e um presidente da República, poderá auxiliar no combate a uma pandemia terrível? Acho que nada. Pelo contrário, acho que, sendo um técnico na matéria, o ministro deveria, como ocorreu com o agora ex-ministro Mandetta, deveria manter a sua independência, sua autonomia técnica, inclusive para poder aconselhar bem ao presidente da República. Ou esse senhor imagina que chegou ao cargo, que tomará posse para ser apenas um executante, uma longa-manos do presidente da República na pasta da saúde? Será que é isso que ele imagina? Se assim for, estaremos numa situação bem mais grave do que poderíamos imaginar. E agora vem a última pergunta que eu queria colocar a vocês nesse vídeo. O que fazemos nós, sociedade civil, diante de todo esse cenário tão incerto, tão calamitoso, diria eu? O que fazemos nós
além de assistir a todas essas notícias pelos meios de comunicação. E aí respondo: nada. Por que nada? Porque talvez não possamos, não disponhamos mesmo de meios para fazer o que quer que seja, além de tentar tocar as nossas rotinas, de executar nossas tarefas, sem uma voz, sem uma maior capacidade de interferência nas decisões do espaço público. E aí me remeto ainda ao vídeo de ontem, onde, por ocasião de um determinado plano de metas contra o Covid que eu trouxe aqui, elaborado por uma organização norte-americana, eu tentei traçar um certo paralelo entre a sociedade civil norte-americana e a nossa, e concluí o vídeo fazendo um verdadeiro chamado, conclamando a todos nós a nos organizarmos melhor como sociedade civil, a formarmos associações mais fortes, que tenham maior capacidade decisória. Só que aí me pus a refletir, aprofundei minhas reflexões e cheguei a uma conclusão que talvez eu tenha sido um pouco apressada, um pouco assodada na minha conclusão. Por quê? Porque talvez no nosso atual momento nós não tenhamos mesmo capacidade de formar uma sociedade civil mais forte, mais ativa, em contraposição a essa sociedade civil passiva e, de fato, infantilizada que nós somos. Mas por que talvez não tenhamos essas condições? Me pus a refletir muito. Talvez não possamos fazê-lo devido às fragilidades inerentes à nossa própria estrutura social. E aí, vamos traçar aqui um pouco, em brevíssimas linhas, para não exaurir vocês, não se preocupem, tentarei sintetizar. Vamos tentar traçar um pouco o panorama atual da nossa sociedade. O que é a sociedade brasileira? Como é formada, na opinião de vocês? Adoraria ouvi-los. E agora pergunto, como é formada a nossa sociedade brasileira? Bom, primeiramente, em dois setores, o setor público e o setor privado. E eu imaginei, em primeiras reflexões muito preliminares, eu imaginei 3 estratificações para cada setor. Vamos a elas. O setor privado, começando pela base da pirâmide. Quem está lá na base da pirâmide do setor privado? Uma população famélica, verdadeiros bolsões de miséria, pessoas que não têm nada o que comer, pessoas que não têm as primeiras letras, pessoas que realmente não têm sequer, muitas vezes, uma casa para habitar, sequer condições mínimas de higiene, pessoas que não têm acesso a saneamento básico, que configura inclusive metade da população brasileira, uma vergonha em pleno século XXI, e não tem acesso a saneamento básico por quê? Porque não temos a coragem de implementar um marco sério de saneamento que possibilite, inclusive, a privatização de estatais completamente ineficiente, Brasil afora, no setor de abastecimento de água e esgoto, como é o caso, por exemplo, da nossa SEDAI. Já falei, inclusive, sobre ela neste canal e nesta semana, num vídeo bem recente. Gostaria muito que vocês assistissem para podermos trocar opinião. Essa é a base da pirâmide no setor privado. São pessoas que não hesitam em trocar o seu voto por um Bolsa Família, por uma dentadura, por coisas ínfimas. Uma parcela bem excluída das decisões. Vamos acima, um pouquinho acima dessa camada. Temos a camada intermediária, o que se costuma chamar classe média, e aí colocamos micro, pequenos e médios empreendedores, profissionais autônomos, executivos, enfim, profissionais liberais, que se chama de classe média.
Essa é uma classe que costuma arrastar o país nas costas, é uma classe que tem de enfrentar uma carga tributária pesadíssima, que tem que lidar com todos os entraves burocráticos para o exercício das suas atividades privadas. É uma classe que ainda assim insiste em produzir, insiste em gerar riqueza, apesar de tudo. Essa é a classe intermediária. E vamos à fina flor, estou falando em regra, sempre há exceções, não me interpretem mal. Vamos à fina flor do setor privado. Numa economia tão fechada quanto a nossa, ainda bastante fechada, com forte cunho nacionalista, o que costuma ser essa fina flor do setor privado? Em geral, empresas muito pouco competitivas, que atuam em verdadeiros monopólios ou cartéis e que, para manter as suas vantagens, as suas benesses, têm de nutrir com o setor público, tem de manter relações, digamos, muito estreitas, para não dizer promíscuas. E lembro a vocês tudo o que a Operação Lava Jato nos mostrou sobre vários setores de atividade, incluindo empreiteiras, bancos, etc. Essa é a fina flor, e aí fechamos o setor privado. Agora vamos ao setor público. Quem está lá na base da pirâmide do setor público? Pequenos funcionários públicos que ganham muito pouco, ganham até R$ 1.000 e poucos. E aí, tenhamos em mente, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, aquela pequena professora de município, de escola municipal, de ensino fundamental, que tem que atuar em péssimas condições, tem de lidar, inclusive, com alunos muitas vezes armados, menores, mais armados, ou então filhos de traficantes, filhos de milicianos, ou então aquele enfermeiro que atenda em hospitais de comunidades, em hospitais de subúrbio, que estão tendo que trabalhar a duríssimas penas na linha de frente, inclusive sem EPIs, e que ganham muito pouco. Acima desse extrato, temos um extrato intermediário que não chega a ganhar super salários, ganha um salário confortável para se manter razoavelmente e, como é a regra no setor público no Brasil, com pouca ou nenhuma cobrança em termos de metas de tarefas. E aí chegamos à fina flor, que, em termos numéricos, como já demonstrado por vários estudos do IBGE e do Banco Mundial, não é composta por tantos membros assim, mas cujo peso em valores, em reais, é gigantesco. Por quê? Devido aos super salários, devido às benesses, devido a penduricalhos de toda espécie, e aí inclui altos funcionários de estatais, de autarquias, altos funcionários do governo, filhas de militares, na parte dos inativos, filhas de militares, filhas de desembargadores, todos eles. E, por fim, reinando sobre todos, a classe política, cujos salários e as benesses indecentes dispensam comentários. E agora uma pergunta final. Vocês acham essa estrutura de sociedade que eu sintetizei em grossíssimas linhas, vocês acham essa estrutura, esse modelo saudável? De que extrato desse modelo será que poderá partir uma reação a esses desmandos, aos desmandos das pessoas que estão no poder? Que, na verdade, atualmente temos duas categorias, grosso modo, de pessoas. Aquelas que estão lutando a duríssimas penas pela sua sobrevivência, quer tenham elas mais ou menos recursos, e aquelas que sequer precisam lutar, porque ou são do setor privado, mas muito bem amparadas no setor público, graças às estreitas relações promíscuas com os administradores públicos, ou porque estão no próprio seio do setor público, oferindo salários e benesses gigantescos. Essa estrutura tem alguma
condição de copiar, de imitar o modelo de sociedade norte-americana que nós comentamos um pouco ontem. Acho que, infelizmente, pelo momento, não. Essa é uma conclusão triste, mas temos que ter uma conclusão realista, temos que ter uma visão realista dos fatos. E acho que só teremos alguma perspectiva de mudança do cenário, se for o caso, em um médio, longo prazo, se tivermos perfeita noção desse cenário e se tivermos a identificação de alguns fatores que possam contribuir para alterá-lo. Mas essa é uma discussão muito longa, deixaremos para outro chão. Bom, essas eram as reflexões que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Gostaria muito de ouvir seus comentários. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes aqui. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.